Você já teve a sensação de que a criação de conteúdo era um peso na sua vida? Ou que você só consegue postar algo quando você se sente motivado para fazer isso? Você tem baixas de criatividade e por isso fica dias e dias, semanas e até meses sem postar conteúdo? Ou ainda você se sente engolido pelas obrigações do dia a dia e só posta quando dá tempo? Eu também já passei por tudo isso, até entender que constância não tem nada a ver com motivação, mas sim com hábito. E hoje eu vou te contar como eu fiz da criação de conteúdo parte da minha rotina e como você também pode fazer isso para que você, de uma vez por todas, comece e não pare mais, e não fique nessa de só fazer quando você se sentir inspirado ou quando você se sentir criativo o suficiente. No ano passado eu passei por um período de um bloqueio criativo gigantesco, que eu nunca tinha passado antes. Toda vez que eu ia consumir conteúdo, eu tinha a sensação de que o que estava na minha cabeça para criar já tinha sido criado por outras pessoas. Eu me dei conta que eu estava numa bolha tão grande das pessoas fazendo as mesmas coisas que as minhas próprias referências, inspirações, o meu próprio repertório vinha todo do mesmo lugar. E com isso, eu não estava conseguindo criar conteúdo da maneira que eu gosto, trazendo mais a minha essência, trazendo mais a minha personalidade. Esse foi um dos pontos de partida para eu decidir começar a criar conteúdo aqui no YouTube também. E aí eu decidi que nesse ano eu iria criar um vídeo por dia aqui. Pelo menos durante 30 dias, para eu consolidar essa plataforma como um novo canal de conteúdo. Isso porque várias vezes, se você entrar aqui no meu canal, você vai ver que tem alguns vídeos mais antigos aqui. Várias vezes ao longo da minha trajetória como criadora de conteúdo, eu pensava em vir aqui para o YouTube, eu começava a criar aqui para o YouTube e por algum motivo eu parava. Eu criava 2, 3 vídeos durante um mês, durante uma semana e depois eu sumia 10 meses, 8 meses, um ano sem postar. Então eu falei, não, vou fazer todos os dias e isso vai se tornar um hábito. E a partir desse momento se torna mais fácil eu ter a constância dentro dessa plataforma. E sim, tem dias que eu não estou com vontade, que eu não tenho motivação, que eu não estou me sentindo bem, mas mesmo assim eu abro minha câmera e gravo meu vídeo. E deixa eu contar uma história pra vocês. Na semana que eu comecei a criar esses vídeos, eu percebi um movimento de uma galera do digital, de empreendedoras digitais, empreendedores digitais, criando canais no YouTube. Essas pessoas não tinham a frequência aqui também. Algumas até tinham perfis, mas também não postavam com uma determinada frequência. Não olhavam para o YouTube como uma plataforma para criação, criavam muito mais no Instagram. Então eu percebi esse movimento da galera vindo para o YouTube e eu falei, cara, isso não está acontecendo só comigo. Outras pessoas estão tendo a mesma necessidade, sensação, vontade também de criar numa plataforma que te dê mais liberdade, que você consiga de fato passar mais autenticidade, falar mais, sabe, assim, aprofundar mais os assuntos também. Percebi esse movimento. A galera postou um vídeo, aí teve um ou outro que postou 2, sei lá, enfim, eu não fico acompanhando também diariamente. Mas eu vi que não houve esse movimento de constância em uma periodicidade, sabe? Uma frequência dessas pessoas. Claro que eu não sou a dona da verdade, cada um tem sua estratégia e tomara que funcione para essas pessoas o que elas estão pensando em criar também. Mas o ponto que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: várias vezes eu fui essa Fernanda, que criei um vídeo, criei 2 vídeos e sumi daqui do YouTube. Fiquei sem criar por meses. Depois do dia que eu tomei a decisão de fazer um vídeo por dia, já são 25 dias fazendo, independente do que aconteça. Porque eu botei na minha cabeça que isso precisava ser, sabe, tipo escovar o dente, tipo sair para trabalhar, você tem que fazer todos os dias. E se eu tenho a vontade de crescer o meu canal, eu precisava fazer com que isso fosse um hábito. Com isso ficou muito claro para mim. A motivação passa, o hábito continua, o hábito fica, o hábito permanece. E se você é do tipo de pessoa que só cria conteúdo quando se sente inspirada, você está condenada à inconstância. Se você cria ou quer criar conteúdo, das duas uma. Ou você tem uma profissão, tem uma carreira e sabe da importância da criação de conteúdo para alavancar tua marca pessoal, para alavancar tua carreira, para crescer o teu negócio. Ou você quer se tornar um criador de conteúdo profissional, fazer disso uma fonte de renda, talvez esteja fazendo aí uma transição de carreira e queira começar a criar conteúdo como uma possibilidade de fonte de renda para sua vida. Nesses 2 casos, você precisa encarar a criação de conteúdo como um trabalho. Um
trabalho, você não faz só quando quer. Você não faz só quando está motivado. Você simplesmente faz. Se você já trabalhou para outras pessoas, e assim, vou dar uma resumida aqui da minha experiência de trabalho. Eu já trabalhei em loja de shopping, loja de rua, já trabalhei em assessoria de comunicação e já trabalhei em redação de jornal. Trabalha para alguém, você não tem a desculpa de falar, eu não estava, e olha que eu trabalhava com criatividade, eu já trabalhei em redação de jornal. Você não tem a desculpa de chegar para a pessoa ali que você deve uma satisfação e falar para ela assim, eu não estava inspirado para criar, não consegui não criar hoje, porque eu não estava inspirado. Que pro teu trabalho, para aquilo que você vai fazer para você, pro teu bem, você se dá as desculpas de, hoje eu não tô bem, eu não vou fazer. Eu não tô inspirado, passa a mão na sua cabecinha e tá tudo certo, então não faz. Por quê? Que pra você, pro outro você leva a sério, você cumpre o teu horário, agora pra você não faz. Eu comecei a me questionar muito isso. Falei, cara, se eu vejo isso com seriedade, eu preciso fazer com seriedade. Como um trabalho, todos os dias. Para algumas pessoas isso vai ser agradável, como é para mim. Eu amo criar, eu me sinto super feliz fazendo isso. Toda vez que eu desligo a minha câmera, ainda naqueles dias que eu não me sentia desmotivada, vem um sentimento de, cara, que bom que eu fiz. Sabe o sentimento quando você treina? Você sai do treino com aquela sensação de endorfina no seu corpo, você fala, ainda bem que eu vim. Tanto que a gente sempre fala assim, você nunca se arrepende se você for, você só se arrepende se você não for. É o mesmo sentimento que eu tenho na hora que eu desligo a minha câmera. Eu sinto uma energia tão gostosa, ter feito, de ter gravado, e depois de estar fazendo isso diariamente, eu me questiono por que eu não estava fazendo isso antes. Por que eu paro? Por que eu não continuo? Justamente porque eu passo a mãozinha na minha cabeça e trato como se não fosse um hábito, entende? A partir do momento que eu passei a olhar como um hábito, foi muito mais natural fazer. Mesmo quando eu não estava motivada, mesmo quando eu não estava com vontade. E olha que louco, não existiu nenhum dia, nesses 25 dias, que eu não tivesse inspiração, que eu não tivesse um assunto para falar. Não existiu um dia. Por quê? A maneira que eu vou criando, quanto mais eu crio, mais parece eu estar aumentando meu repertório, mais conexões eu faço dentro do meu cérebro, que se torna muito mais simples criar para o outro dia. Geralmente, quando eu desligo a câmera, eu tenho um insight com o meu próprio vídeo que me dá inspiração para o vídeo do dia seguinte. Uma pequena pausa para tomar o meu café. Café gelado é tudo pra mim, sério, amo. Vamos lá, e o que eu fiz para transformar essa criação de conteúdo em hábito? Eu tentei separar aqui alguns tópicos do que acontece no meu dia a dia, que facilitou essa criação de conteúdo, facilitou eu conseguir fazer disso um hábito, estar aqui todos os dias criando. E esses pontos que eu vou te passar agora, eu já aplicava lá no meu Instagram, onde já sou constante, frequente há muito tempo, principalmente no Story. Eu acredito que já façam uns 4 anos que eu crio no Stories todos os dias. Se teve ali 5 dias ao longo de 4 anos que eu não postei story, foi muito. Eu me lembro que uns 2 dias que talvez eu não estivesse muito bem emocionalmente. Lembro que eu não postei no dia que meu avô faleceu, e foi dia 2 de janeiro de 2021. Eu lembro que eu fiquei sem postar durante alguns dias ali, e depois uns 2 ou 3 dias, que talvez foi um dia que eu não tava muito legal e não postei, mas assim, bota aí, de 4 anos eu ter ficado 5 dias sem postar, foi o auge, tá? Então, assim, sim, eu me considero uma pessoa muito constante, muito frequente lá, e eu precisei fazer disso um hábito. Então, vamos lá. O que eu fiz? Já tinha feito lá, adaptei, lapidei para a criação aqui do YouTube e comecei a trazer para cá também. E hoje considero que eu estabeleci o hábito dessa criação aqui e estou tentando levar para outras redes. Comecei ontem no meu TikTok, vou começar aqui nos shorts do YouTube também, que eu ainda não fazia, e intensificar minha criação lá no Instagram. Então, passo a passo para você também adaptar aí pra tua rotina, ver o que vale a pena pra você, unir o que você já faz, que já funcione, pra gente crescer junto. Bora lá. Primeira coisa, micro ações diárias. Todos os dias eu me conecto com o que me traz repertório, que me faz mais criativa. Então, leituras, conversas, tempo ocioso, muitas vezes é fundamental. Sabe, às vezes nem é um tempo ocioso, mas sabe quando você está fazendo outra coisa, assim, às vezes eu tô lavando louça e é onde me vem uma ideia. Às vezes eu tô tomando banho e me vem uma ideia. Atividades físicas, pode parecer que não faz nenhum sentido, mas pra mim faz. Como eu acabei de falar, a sensação de sair endorfinada da atividade física me motiva pra tudo ao longo do meu dia. Então eu sempre começo o meu dia com atividade física porque eu me sinto tão feliz, eu me sinto com tanta energia pra gastar, assim, e isso me motiva a criar. Então, e
por outro lado também eu me sinto mais autoconfiante. Tem um vídeo aqui sobre autoconfiança. Então eu me sinto com mais vontade de criar. Então se eu não estiver motivada num dia, pode ter certeza que se eu for dar uma corrida, fizer uma aula de bike, puxar um ferrinho, eu vou voltar com muita vontade de criar. Talvez pra você não faça sentido, mas assim, tenta buscar alguma atividade no seu dia que te dê essa energia, que te dê essa vontade. Ah, Fernanda, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Você provavelmente tem 20 minutos do seu dia onde você consiga fazer uma atividade. Você consegue acordar 30 minutos mais cedo para fazer uma atividade. Então, assim, se você priorizar o teu conteúdo e priorizar você no teu dia, você vai arrumar um tempo. Rotina fixa. Eu não curto muito. Apesar de amar rotina, eu gosto de fazer as mesmas coisas todos os dias, mas eu gosto de mudar, de mexer na minha rotina. Mas eu precisei ter um momento fixo no meu dia para que eu conseguisse criar conteúdo em paz, sabe? Para que eu conseguisse me dedicar à criação. Então, o que eu faço? Eu sempre tiro um momento da minha manhã para isso ou um momento da minha tarde. Então, se eu não fiz de manhã, eu vou fazer à tarde. E para eu conseguir ter essa flexibilidade, então, se acontecer alguma coisa, eu conseguir fazer da mesma forma, eu sempre tenho essas duas variações de horário. Então, por mais que aconteça algum problema na parte da manhã, eu ainda tenho a tarde para fazer. Se acontecer algum problema na tarde, eu tenho algum compromisso à tarde, acontecer alguma coisa que eu não vou conseguir fazer hoje à tarde, eu faço de manhã. Já aconteceu também de eu saber que eu iria ter alguns eventos no mesmo final de semana, numa sexta, um sábado, e no domingo eu nem tinha um evento, mas aí chegou na quinta e eu gravei para quinta, sexta e sábado. Gravei 3 conteúdos para já deixar salvo e postar ao longo dos dias que eu sabia que eu não iria poder criar. Então, assim, eu organizei a minha rotina para ter esse momento fixo onde eu criasse conteúdo. O que eu estou tentando fazer agora é que eu vou implementar uma estratégia de multicanais e vou criar conteúdos em mais canais do que eu já crio. Eu quero começar a partir do princípio de um tema e criar diversos formatos para esse mesmo tema. Então, o mesmo tema que eu vou estar gravando aqui, eu vou criar um formato totalmente diferente dele, mas sobre o mesmo assunto no TikTok. Vou criar um conteúdo totalmente diferente, mas sobre o mesmo assunto para a linguagem do Instagram. O mesmo eu vou estar fazendo no Twitter, no Threads, e vou estar postando em todas as redes sobre um determinado assunto, mas com formatos diferentes. Bom, isso ainda está sendo um teste e depois eu vou voltar aqui para falar com vocês se rolou, e se rolar eu passo essa estratégia aqui para você adaptar também para o teu perfil e para o teu conteúdo. E uma coisa que eu gosto de fazer também é associar a minha rotina à criação e não criar algo novo para eu poder criar, entende? Assim, eu não preciso mudar o que eu já vivo. Dentro do que eu já vivo, eu adiciono a minha criação de conteúdo. Eu não preciso mudar o que eu vivo para criar conteúdo. Então, a partir de uma rotina da criação, também tem um vídeo sobre isso, tá? Que, cara, eu já fiz tantos vídeos ao longo dos dias que sempre tem um vídeo legal que você pode assistir que vai conectar com o que eu tô falando agora. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns vídeos interessantes que fazem sentido com esse, e aí você pode ver os próximos, beleza? Mas tem um vídeo aqui que fala sobre como você criar uma rotina ideal para você. Eu esqueci até o título do vídeo, mas vai estar aqui na descrição para você. E aí nesse vídeo eu explico sobre essa minha rotina e como eu faço para curtir mais a minha rotina, ter vontade de compartilhar a minha rotina, sabe? Porque eu precisei mudar também, viver uma vida que eu gostasse de viver, para que então eu compartilhasse essa vida. E qualquer pessoa consegue fazer isso. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, foi focar no essencial. Eu não iria conseguir criar um conteúdo por dia se eu quisesse fazer um hiper mega roteiro super elaborado, porque assim, eu poderia estar te passando esse mesmo conteúdo com um outro tipo de roteiro, mostrando gráficos, vindo coisas aqui na tela e mostrando, analisando perfis de outras pessoas e mostrando o que elas fizeram, pegando resultados e pegando métricas. Ficaria muito bom, mas eu não iria conseguir fazer um por dia se fosse nesse formato. Eu parei e entendi assim, qual é o formato que eu consigo entregar ao máximo. O formato que eu consigo entregar ao máximo é abrir na câmera e conversando com a câmera sobre aquilo que eu sei, sobre aquilo que eu vivo, fazendo conexões entre essa minha vivência e falando de maneira natural, sabe? Então, se eu fosse criar um mega roteiro aqui, muito provavelmente eu só conseguiria fazer um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, às vezes até com ajuda. Se eu fosse precisar de ajuda para editar meu vídeo, eu não ia achar um editor que todos os dias estivesse disponível para ficar cortando os meus vídeos, editando os meus vídeos e que estivesse prontos no mesmo dia, né? A não ser que eu tivesse alguém CLT que trabalhando 24 horas não, mas 8 horas por dia ali comigo para isso. Aí beleza, eu conseguiria essa pessoa. Mas para eu
contratar alguém pra fazer isso pra mim, é difícil também. A pessoa precisa ter o material e tem um tempo de criação pra então me mandar. Então eu precisei pensar qual é o máximo que eu consigo entregar. Eu consigo entregar um vídeo por dia, desde que esses vídeos sejam direto pra câmera, com um roteiro muito simplificado, apenas com os pontos que eu quero abordar nesse roteiro e que não exista muita edição. Então a edição são cortes só pra deixar o vídeo mais dinâmico pra vocês e ponto. E com isso eu consigo fazer um vídeo por dia. O mesmo pensamento para as outras redes sociais. Existem criadores que são muito bons e que fazem os vídeos megalomaníacos com super edições e troca e transita e vira e tá na rua, e quando tu vê a pessoa tá gravando de drone na praia e tu fala, caraca, que viagem, é um negócio muito produzido. Ótimo, mas com isso eu não conseguiria entregar um vídeo por dia. Então eu precisei focar no que era essencial para que eu pudesse entregar qualidade, mas com essa constância, com essa frequência. Isso não significa fazer qualquer coisa. Então em nenhum momento eu abro meu celular ou abro minha câmera para falar qualquer coisa. Eu penso no conteúdo que vai ser passado. Eu estudo e tenho uma base daquilo que eu vou falar. Eu não estou aqui falando qualquer coisa. Assim como criar lá pro Instagram. Não vai ser qualquer vídeo. Ah, vou postar o que dá. Não. É pensado. Mas é feito da maneira mais simples possível para que eu consiga manter a frequência. E o que muda quando você começa a olhar a tua criação de conteúdo como um hábito? Primeiro ponto, por incrível que pareça, você fica menos ansioso com a criação de conteúdo. Porque eu ficava mais ansiosa pensando no que eu ia fazer, como eu ia fazer e elaborando na minha cabeça, planejando, do que de fato executando e fazendo o básico todos os dias. Segundo ponto, menos procrastinação. Nós somos muito procrastinadores. Isso é do ser humano. Então a gente fica sempre querendo estar confortável, fica sempre colocando desculpas pra gente estar confortável, pra gente estar bem. Então assim, simplesmente fazer como um hábito me fez deixar a procrastinação de lado. Então eu tenho me tornado uma pessoa muito mais executora e menos procrastinadora. E um foco na tua própria evolução. Quando você está fazendo todos os dias, você melhora mais rápido. Se eu tivesse, por exemplo, eu fiz 25 vídeos ao longo dos últimos 25 dias. Se eu não me engano, esse é o vídeo 25. Se eu tivesse separado isso para fazer ao longo do 3 vídeos por semana, ai gente, eu sou péssima em matemática, eu não vou saber fazer esse cálculo agora. Mas eu demoraria algumas semanas para estar fazendo 25 vídeos. Eu fiquei até curiosa, eu vou fazer o cálculo. Eu preciso pegar 25, né, que é o total de vídeos, e dividir por 3. Então, seriam 8 semanas, ó, 8,3 semanas para eu conseguir, então 2 meses para eu ter o mesmo volume de vídeos que eu tenho aqui. Isso se eu estivesse fazendo 3 por semana. Cara, será que fazendo um por dia eu não evoluí enquanto comunicadora? Eu tô falando nas minhas habilidades. Eu não evoluí 2 meses, sabe? Então, assim, pensar sobre isso. Quanto mais rápido você faz, quanto mais você faz, melhor você se torna. Mais rápido você evolui. Mais rápido você entende também o que pode estar bom e o que tem que ser melhorado. Então, às vezes, um teste que eu ia fazer lá no vídeo 20, já fiz aqui em 20 dias, eu não precisei esperar 2 meses para fazer. Sempre vai olhar e vai perceber coisas que você precisa melhorar. Então, quanto antes você ir percebendo essas coisas e ajustando, quando você torna a sua criação de conteúdo um hábito, você tem a possibilidade de melhorar todos os dias um pouco. Então, isso ao longo do teu caminho, eu fico pensando assim, quando eu completar 365 vídeos, quanto eu vou ter melhorado nesse tempo? Como eu vou estar me comunicando nesse tempo? Talvez a minha dicção vai ter melhorado, o meu repertório vai ter melhorado, a forma que eu falo vai ter melhorado, a forma de me expressar vai ter melhorado. Então, eu prefiro acelerar esse processo de criação e crescer mais rápido. E o crescimento que eu tô querendo dizer aqui é o meu crescimento enquanto uma comunicadora. É claro que o crescimento de números também importa e a gente pode falar sobre isso em outro vídeo também, mas nesse ponto aqui, principalmente, eu comigo mesma, a minha autoconfiança para estar fazendo, a maneira que eu me olho, que eu me encaro e o quanto eu percebo que eu estou crescendo ao fazer isso, é o ponto mais importante. Se eu fosse esperar motivação para gravar 25 vídeos, eu nunca teria gravado. Então, por isso, eu precisei trazer esse conteúdo aqui para que você também consiga, do seu jeito, adaptar a tua criação de conteúdo à tua rotina e fazer da criação de conteúdo um hábito. Enquanto você não fizer a criação de conteúdo um hábito, você vai viver com a inconstância sempre. Você vai continuar ansioso por não saber o que criar. Quanto antes você conseguir internalizar que isso precisa fazer parte da sua rotina, tal qual escovar o dente, tal qual tomar banho, tal qual treinar, porque também deveria fazer parte da sua rotina. E fazer da tua criação de conteúdo um hábito vai te ajudar
evoluir profissionalmente enquanto pessoa, vai te ajudar a evoluir internamente com a tua autoconfiança. Você vai se sentir muito mais confiante para criar. Essa tua ansiedade pela criação vai passar com o tempo. Eu tenho certeza que você não se sente ansioso para trabalhar todos os dias. Então você vai começar a levar isso com mais naturalidade e automaticamente os resultados vão surgir, porque você vai estar evoluindo. Você vai observar, você vai perceber onde você tem que evoluir. Isso vai acontecer muito mais rápido do que se você tivesse em 2, 3, 4 meses para fazer um pouquinho por vez. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, tenha te ajudado de alguma forma. E se ele te ajudou, você me deixa saber. E a única maneira que tem de eu saber se você gostou ou não gostou é com as suas interações. Então, deixe seu like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal também. Deixa nos comentários pra mim o que você achou, se você não gostou, se você gostou. O que pra você faz sentido, o que você já aplica na tua rotina de criador de conteúdo, o que você vai implementar. E o mais importante, ative as notificações do canal, porque todos os dias tem vídeo novo aqui, mas a gente ainda não tem um horário fixo pra subir esse vídeo. Então toda vez que eu postar o vídeo, você vai ser notificado. Beijo!